Estamos de volta, já com o editor-chefe, né, aqui do portal As Boas Coisas da Vida, o Irineu Guarnier Filho, que chega com um vinho único no mundo, lá da Ilha da Madeira. E eu já vou perguntar por que é único e tudo. Boa noite, Irineu. Boa noite, Regina. Mas quero aproveitar a experiência dele, que disse que passou pela serra hoje. Pegou quantos graus, Irineu? Eu essa noite dormi na serra, Flores da Cunha, menos 4 graus. Menos 4, Irineu. Mas bom pro vinho, e a gente, né, teve um evento lá, fomos dormir tarde e tudo assim, a temperatura estava muito frio. E a serra é fria. E mesmo, é frio, né? Ali é muito alto, frio, mas eu adoro, eu acho uma delícia. Né? Eu sei, imagina, até porque tem tudo a ver com vinho, né? Tem tudo a ver com vinho, é uma delícia. E esse vinho, por que é único, assim? É o vinho da Ilha da Madeira, o vinho Madeira, como é conhecido, ele é único no mundo porque ele só... é uma região demarcada, aquela ilha que fica lá na costa da África, 400 milhas da costa da África, foi descoberta em 1419 pelos portugueses, e ele só é feito naquela ilha, naquele lugar, com uvas daquela ilha, uvas de Portugal ou da ilha, mas uvas autóctones portuguesas. E ele tem todo um estilo, tem toda uma história, né? Porque esse vinho, o que em todos os vinhos do mundo é um defeito, a oxidação, essa coisa do calor que, digamos assim, estraga o vinho, reduz o vinho, deixa ele oxidado. No vinho da Madeira, isso é uma qualidade, é o que a gente quer nesse vinho. Então a história dele é muito interessante. Os portugueses mandavam seus prisioneiros, enfim, para aquela ilha. Os caras ficavam lá no meio do Atlântico, né? Tinha que ter alguém para cuidar dos prisioneiros, para eles não fugirem. Então iam os guardas para lá. E aí os guardas também era uma vida terrível. Ficavam lá numa ilha com os prisioneiros. Então de 15 em 15 dias eles recebiam um suprimento de vinhos, recebiam o vinho, cartas, enfim, das pessoas, e também o governo mandava para eles prostitutas, para eles se divertirem. Mas então nesse dia os prisioneiros fugiam todos. Não, os prisioneiros ficavam lá. Só quem podia se divertir eram os guardas. E eles tinham um carregamento de vinho garantido. Só que esse vinho viajava em navios, pegava muito sol, balançava no mar, ele ficava praticamente cozido, chegava na ilha cozido, pegava temperaturas altíssimas do sol, e aí ele oxidava, ficava com uma cor diferente, uma cor castanha, enfim. Isso acabou gerando um novo estilo de vinho. Então ele é um vinho fortificado, da família do... Vamos dizer assim, da família do Porto, é um tipo de vinho, né, fortificado, que você pode interromper a fermentação no meio com aguardente vínica, e aí nem todo o açúcar vai virar álcool, ele vai ficar doce, ou pode adicionar a aguardente vínica no final, e aí ele fica seco. Agora tu estava dizendo também que é um vinho de pequenas doses, na verdade. Pequenas doses, né? Assim, é um vinho para aperitivo. É como um vinho do Porto. É como um vinho do Porto, se bebe como um vinho do Porto, quer dizer, antes da refeição, depois, pode acompanhar uma sobremesa, pode funcionar como um digestivo. Ele é mais docinho, né? Ele tem várias classificações, ele pode ir de muito seco a doce, tem meio seco, meio doce, tem várias classificações. Esse que a gente trouxe hoje é o doce, que eu acho muito bom, acho ele muito interessante. A fermentação é interrompida num determinado ponto, nem todo o açúcar é convertido em álcool, e esse açúcar fica, o açúcar residual. E até a garrafa dele é diferente. Até a garrafa. E mais próxima a algumas marcas de vinhos do Porto, né? Exatamente, lembra um pouco. A tampa lembra um pouco. É um vinho que você pode abrir e ir tomando com calma. Porque a tampa, tu mostraste aqui pra mim, ela é uma rolha, na verdade, mas que dá pra abrir com a mão. Na verdade, ela é uma pequena rolha que você abre com a mão, ó. Que recoloca, né? Recoloca ela. Por quê? Porque não se vai beber uma garrafa dessas inteira. Então, vai bebendo aos pouquinhos, põe a rolinha e ele dura muito tempo, ele tem muito álcool, tem Pode deixar, né? Dar um tempo para ele ficar aberto. Pode deixar, e até vai respirando e tudo, ele vai ficando muito bom. É um, digamos assim, um vinho de meditação, para botar num copinho, ficar pensando sobre a vida. E até de pequenas doses, porque ele tem um teor alcoólico bem alto, né? Bem alto, Ele pode ir de 17, 18 a 22, quer dizer, é muito álcool. Esse aqui tem 19, Esse é o Justinos, uma família muito tradicional, uma casa muito tradicional da Ilha da Madeira. É uma região demarcada de Portugal. E são vinhos únicos no mundo, quer dizer, aquilo que é defeito nos outros, a oxidação, a redução, aqui é uma qualidade. Você vai ver que ele tem aromas completamente diferentes. Vamos ver, lembra um pouco de licor, lembra um pouco de fruta madura, fruta cozida, fruta em calda. Olha a cor dele. Mas a cor é diferente. Sabe, cor de conhaque. Exatamente. É o castanho, aquele meio dourado, meio alourado, né? Como eles dizem. Ele tem uma cor linda, né? A cor é muito diferente a cor, né? Muito bonito. E ele é um vinho escuro, que vai ficando, vai perdendo a cor. Saúde. O nosso tintim sempre. Ele pode ser escuro, pode ser mais claro, enfim, ele tem várias tonalidades. Esse aqui ele não vai me pedir para fazer isso, ó.
Ai, que bom, esse aqui, se a gente girar um pouquinho, é bom, legal, para liberar um pouco. Tem muito... olha aí, tá girando muito bem, tá fazendo tudo certinho. O Irineu é ótimo professor. E olha como ele libera aqueles aromas, aí vem... Agora o aroma já é adocicado. Adocicado, assim. Fruta, assim, uva passa, né? Você sente um aroma de fruta seca, fruta passa. Vamos provar. É docinho, é muito bom. É docinho mesmo. Tem um sabor único no mundo, quer dizer... Parecido com licor. Quase um licor, Só ele não é tão untuoso, tão oleoso quanto o licor, né? Ele é um pouco mais fino, assim, um pouco... Tu disseste que ele acompanha bem o que mesmo? Ele vai acompanhar, ele não vai muito bem com a comida, junto com a comida não. Então assim, muito doce, né? Antes ou então depois com uma sobremesa, frutas, sorvetes, enfim, com sobremesa, ou com queijos. Queijos, né? A grande parceria dele é com o queijo, que ele vai muito bem com os queijos. Deu uma tossida, mas não é tão forte assim, não. Não foi. Ou eu tô ficando forte agora, porque eu não Acho que foi o frio dessa noite. Mas é um vinho diferente. Vamos tomar mais um gole. Não tem no mundo nada parecido, né? Quer dizer, parecido sim, mas esse é o único. Agora ele vem esquentando, né? E é quente. Agora e a garrafa eu achei muito bonita. Bem digna pra gente colocar no bar, assim, né? Exatamente. Fica muito bonita. Que é muito característico. Isso tem muito a ver com as famílias inglesas. E a garrafa é escura, porque a cor fica diferente, né? Depois. A garrafa é escura até para proteger o líquido, né? Da luz e tudo. E como os ingleses eram os grandes clientes dos portugueses para vinhos do Porto, enfim, esse vinho transitava muito pelo mar, né? E aí esquentava. Hoje ele pode ser feito assim, ele pode ficar na vinícola no sol, pode ficar lá em cima na parte mais alta, perto do telhado. É um processo que eles chamam de estufagem. Ou métodos mais modernos esquentam esse vinho, cintas térmicas nos tanques, esquentam até 70 graus, mais ou menos 60, 70 graus, para ele dar essa cozida, vamos dizer assim, para dar... Eu garanto que as pessoas que consomem esse vinho não sabiam dessa história maravilhosa. Tem uma história fantástica. O vinho, assim, ontem ainda eu conversava com o meu mestre no mundo do vinho, que é o professor Roberto Rabachino, um italiano fantástico, estava aí no estado, encontrei ele ontem lá em Flores. E a gente conversava sobre isso, ele contava essa história pra gente do vinho Madeira, e ele dizia exatamente isso: o vinho não existe sem a história, sem tudo que cerca ele. Não é uma bebida assim industrial, né? Um refrigerante. Ele tem que ter uma história, personagens, emoções, tudo o que cerca o vinho também é muito importante, né? A minha diretora Vivian, nossa, né, está perguntando se é fácil encontrar esse vinho em Porto Alegre. Sim, esse vinho pode ser encontrado nas boas casas do ramo. A importação é Porto a Porto, uma grande importadora que traz esse vinho diretamente de Portugal. Ele é um vinho bem encontrado, assim como o vinho do Porto a gente encontra bem. Esse é da Porto a Porto, tem outras marcas, enfim. Eu gosto muito desse aí, acho essa marca muito boa. A gente fez outro dia uma degustação, gravamos em vídeo para o site, e a gente fez uma degustação com esse vinho. Eu achei ele espetacular. Nas suas várias categorias. Ele pode ser mais seco um pouco, se você não gosta tão doce, pode pegar ele meio seco. Assim, daí eu já prefiro e mais até docinho. O seco completamente. Eu acho esse doce muito bom. Ele não é enjoativo. Verdade, muito bom. O álcool e a acidez dão uma compensada aí no açúcar. Tá bem, Irineu. Obrigada, como sempre. Vamos ver o que tu vai inventar para semana que vem, né? TV Com Tudo Mais fica por aqui.